Muito bem, amigos do Arena Esportiva, estamos de volta com o tema Campeonato Carioca 2017, com as presenças dos deputados Flávio Serafini e Wanderson Nogueira. Bem, o Carioca do ano que vem vai ter uma fase preliminar sem os 4 grandes, mas com a participação do Nova Iguaçu e o Campos, que subiram, e os 4 últimos colocados antes dos rebaixados, a América e também o Friburguense, Wanderson, que são eles, o Tigres, que ficou em 11º, a Portuguesa 12º, Cabo Friense 13º e o Bom Sucesso 14º. Dessa disputa vão sair dois clubes que vão se juntar aos demais da fase principal. A estreia desta fase preliminar vai ser no dia 11 de janeiro. Rola a bola para você, deputado Wanderson. Ou seja, os clubes pequenos eles vão ter menos tempo, porque na verdade como o calendário dos clubes pequenos é diferenciado, eles vão ter aquele período de 30 dias que a CBF tem pedido a todos os estaduais para se preparar. Agora começa muito antes para eles. A Portuguesa e o Bom Sucesso, Bom Sucesso principalmente o Tigres, é bom lembrar, no ano passado, eles perderam pontos e terminaram a primeira fase com pontos negativos. É verdade. E ainda assim não foram rebaixados. Ou seja, mais uma incoerência do Campeonato Carioca. Né? Não estou aqui com choro de perdedor do Friburguense, não. Mas o Friburguense ficou por um ponto para se classificar para a fase principal do estadual, e aí na segunda fase foi altamente prejudicado. Claro que os dirigentes todos deram mole, porque na hora do Conselho Arbitral deviam ter debatido essas possibilidades de acontecimento. Aliás, quero falar da Portuguesa, porque a Portuguesa perdeu em campo a Copa Rio, o Friburguense foi campeão, e aí levou para o tapetão e ganhou no tapetão. Infelizmente, eu quero aqui rechaçar a posição da Portuguesa. A Portuguesa, na minha opinião, está equivocada e, infelizmente, as decisões do TJD elas são mais políticas do que jurídicas, porque se fossem jurídicas, certamente não tirariam o título do Friburguense conquistado em campo para dar à Portuguesa. Então, sem aqui querer criar uma rivalidade, mas que a Portuguesa vai para a fase preliminar, não se classifique e esteja na segunda divisão. Deputado Flávio Serafini, um grande torcedor do Friburguense e defensor, deputado Wanderson Nogueira. Mas ele tem ligação com o Friburgo. Eu sei. Eu também tenho um carinho pelo Friburguense, assim como tenho pela cidade de Nova Friburgo, né, cidade onde eu me casei. Que é maravilhosa. Né? Exatamente. E realmente, assim, é lamentável o que a gente estava falando, né? É lamentável essa instabilidade no campeonato. A gente tem que procurar uma fórmula que seja uma fórmula estável, né? Exatamente, que seja estável e que permita que os grandes tenham interesse e que os pequenos possam participar com força, até como forma de se consolidar. Né? A gente tem visto aqui no Rio de Janeiro a dificuldade de algum clube se fortalecer e cumprir um papel de quinta, sexta força. Isso tem sido muito... Basta ver no Campeonato Brasileiro, né? Exatamente. A exceção do Volta Redonda que voltou para a Série C, os outros participantes... O Macaé está na Série C também, né? Chegou a B, caiu para C, o Duque de Caxias sumiu. O Duque de Caxias teve uma ótima fase ali. Agora, por que não acontece? A federação não protege os clubes pequenos. A federação ela tem que criar um plano, um programa de ajudar esses clubes pequenos a crescer e fazer com que o futebol do Rio de Janeiro se fortaleça. Porque só tem grande porque teve o pequeno, ou Exato. porque tem o pequeno. Agora, há um grande problema, Rui, porque o clube pequeno, ele não tem o ano inteiro, ele precisa ter a temporada cheia. Se não tiver a temporada cheia, fica difícil você, inclusive, fazer contrato com o jogador. Né? Contrato de 3 meses não dá, você precisa de contrato o ano inteiro, precisa da garantia do futebol o ano inteiro. Eu tenho uma impressão que os clubes também eles estão passando por um processo de transformação, tem que ser pensado. Eu sou um defensor dos clubes pequenos, eu sou um defensor dessa organização mais democrática que o futebol brasileiro tem, porque os campeonatos regionais fazem com que a gente, ao invés de ter somente 60 clubes, né, primeira, segunda, terceira divisão se organizando de forma profissional, a gente tem centenas de clubes pelo Brasil. Porque tem o mesmo pensamento. Senhor. Cada regional tem uma primeira e uma segunda divisão, onde você tem essa possibilidade, isso é importante. Mas essa organização, ela tem a ver porque o esporte era praticado pelos clubes e eles movimentavam determinadas regiões e tinham torcedores dessas regiões que se identificavam com os clubes. Então a gente vê, por exemplo, o caso do Friburguense, o caso de alguns times, como o próprio Volta Redonda, você tem uma identificação regional que faz com que esses clubes tenham torcida, com que esses clubes tenham um apelo regional, consigam ter jogos que tenham, né, à medida que eles avançam, que as pessoas vão assistir os jogos, mas tem clubes não. Tem clubes, são clubes hoje empresariais, feitos de jogada, que batizam determinado, e aí
isso vai perdendo um pouco esse sentido dessa quantidade de clubes. E mesmo esses clubes regionais, muitos deles hoje não formam mais jogadores próprios. Muitos deles são geridos de uma forma de tentar contratar. São times de aluguel. Né? São times de aluguel. O Boa Esporte Clube é um exemplo. O Boa Esporte, aqui no Rio tem um exemplo. Boa Vista não deixa de ser esse exemplo. Né? Boa Vista é oriundo do Bacaxá, do Barreira de Bacaxá, e aí foi feitas as transformações. É um clube de empresário. Diferente da situação de Campos, que é mágica, né? Onde você tem Goitacás, você tem Americano e Rio Branco. Só que os três estão morrendo. A verdade é essa. E a cidade de Campos está perdendo essa identidade e a rivalidade do município. Porque lá é uma rivalidade até muito diferente. Grande. Quem é Goitacás e Americano não se mistura, né? Como se fosse um Vasco e Flamengo azul realmente. E branco, nada com o alvinegro. É sensacional, é extraordinário. Eu acho que eu sempre defendi a melhor fórmula do Campeonato Carioca, que perdurou por 10 anos mais ou menos, foi essa. 2 grupos de 6, semifinal, final, semifinal, final. Você tinha a possibilidade de 3 finais no mesmo campeonato. Óbvio que a fórmula é toda feita para chegar nas finais os grandes, mas nem sempre aconteceu. Por isso incharam o campeonato, que para mim foi um grande equívoco, né? Porque era exatamente ter a sensação de chegar um Volta Redonda numa final, um Friburguense, um Madureira e assim por diante. Para mim, a fórmula ideal do estadual, que devia ser mantida sempre é essa. 2 grupos de 6, no primeiro turno Taça Guanabara enfrenta dentro do grupo, semifinal, final, o campeão estará na final do estadual. Taça Rio é a mesma coisa, só que um grupo enfrentando o outro, semifinal, final, e os campeões de turnos fazem a decisão da competição. Para mim essa é a fórmula ideal que o torcedor reconhecia, que o torcedor sabia como é fácil. Essa fórmula de decisão já é mais complicada, né? Claro que você está querendo enxugar o campeonato e em determinado momento não vai ter mais fase preliminar, se seguir o planejamento. Mas você já criou uma outra fórmula meio absurda. Se o mesmo time for campeão de 2 turnos... Entram 3. Entram mais 3. Não, ficam 3 no caso. Né? E aí entra os times que somaram mais pontos nas 2 fases. Aí você já começa a embolar. O campeonato ele não pode ter essa embolação. Ele tem que ser simples. É igual a Copa do Brasil. Perdeu, tá fora, ganhou, continua. Eliminatório. Campeonato Brasileiro. 20 lá, quem somar mais pontos é campeão. Tem que ser de fácil. Por que a Copa do Mundo é um sucesso? A Copa do Mundo é um sucesso porque nunca mudou a sua fórmula. Por mais que tenha inchado, né? Vários grupos de 4, os 2 primeiros avançam e aí mata-mata. Todo mundo entende. Tem que entender. O torcedor tem que ter fácil entendimento. Pode ser fórmula que você tem que somar ponto daqui, dali, fazer critério de índice técnico, aí complica tudo. Um outro detalhe até que o deputado Flávio Serafini falou, da força dos campeonatos estaduais, em que os clubes de bairro, tipo Bom Sucesso, São Cristóvão, o Bangu, o Olaria, o América, da Tijuca, que depois saiu de Campos Sales, foi para o Andaraí, foram clubes que tiveram craques notórios, né? E eles foram perdendo o espaço. O São Cristóvão perdeu o seu espaço, o Bom Sucesso também perdeu o seu espaço, o Bangu, um dos últimos a perder, o próprio América. E isso tinha uma rivalidade entre os bairros, porque mesmo em Bom Sucesso, São Cristóvão, tal, nesses bairros, você tinha e tem torcedores do Vasco, do Flamengo, do Botafogo, do Fluminense, do próprio América. E hoje você não tem mais aquela rivalidade que tinha antes. Aí você foi para o interior. Você tentou fortalecer o interior do Rio de Janeiro, que não é tão forte como o interior de São Paulo. Que você tem o interior de São Paulo, primeiro a capital, né? Depois é o interior. Aí depois é que vem o Rio de Janeiro, Minas e tal. Mas eu acho que essa força dos bairros, isso foi muito perdido, deputado Flávio Serafini. Não sei se por falta de organização, por falta de incentivo, ou até mesmo pelas transmissões da própria televisão. Com certeza, eu acho que estava tentando justamente fazer essa reflexão de que as pessoas eram sócias do clube, participavam, jogavam, se tornavam torcedores, tem uma identidade. Cidade por cidade, aqui no Rio de Janeiro, muito forte, né? O Carioca, né? Na verdade, Carioca é do Rio de Janeiro. Do Rio, não é o estado. O campeonato, na verdade, é Fluminense. Isso. Né? Mas o Campeonato Carioca tem, inclusive, esse corte, porque a cidade do Rio de Janeiro tinha muito essa rivalidade, e isso está se perdendo. Hoje, na verdade, a gente vê, por exemplo, que os grandes clubes, através das suas peneiras descentralizadas ou das colinhas conveniadas, conseguem muito mais ver surgir esse jogador, esse craque, do que os próprios times que estão perdendo um pouco o seu lugar. E tem a ver um pouco também com o desenvolvimento da cidade. Por um lado, esses clubes, por uma série de fatores que acho que são nacionais no Brasil, não conseguiram ter boas gestões, se endividaram, não conseguiram manter suas sedes. O futebol foi um elemento, foi um componente para diversos desses clubes não conseguir se manter, mas em outros também uma dinâmica da cidade. A gente tem cada vez menos
áreas públicas, campos de futebol públicos, campinhos na cidade, e também grandes espaços ocupados horizontalmente, como são os clubes, com piscina, quadras, ginásios, estão deixando de existir. Tem uma força imobiliária, principalmente, que tem tomado cada vez mais. Acho que a gente, inclusive, do ponto de vista urbanístico, aqui no Rio de Janeiro, isso em Niterói também é um debate, né? Eu sou de Niterói, temos perdido os clubes. Esse é um debate que tem que ser feito, porque os clubes cumprem papel importante, tanto do ponto de vista urbanístico, de você deixar espaços mais abertos na cidade, quanto do ponto de vista do lazer, do esporte, de você ter ainda espaços onde eles são criados para a gente ter essa prática. Com certeza. Olha, a federação já divulgou a primeira rodada da Taça Guanabara e também da Taça Rio. E na primeira rodada, nós vamos ter um clássico, que vai ser Vasco e Fluminense. Na sua opinião, deputado Anderson Nogueira, e depois vou ouvir o deputado Flávio Serafini, é bom começar logo com o clássico? Eu acho. Movimenta bastante? Eu acho que demonstra. Começou o campeonato, né? Porque é diferente. Claro que todos os clubes pequenos são importantes, mas os clubes pequenos acabam sendo o segundo time de todo mundo. Lá em Volta Redonda, por exemplo, a maioria vai ter Vasco, Flamengo, Botafogo, Fluminense, e o Volta Redonda é o segundo clube. Como eu em Friburgo, sou vascaíno e o friburguense é o meu segundo time. Então, quando começa já os dois grandes se enfrentando, chama a atenção da competição e, melhor ainda, Vasco ou Fluminense, quem perder já vai ter que correr atrás do prejuízo para não ser eliminado de forma precoce, porque depois você vai ter 5 jogos. Se na segunda rodada você já perde ou empata para um pequeno, você está praticamente eliminado da competição. Então, por isso, acho que começar com o clássico traz essa característica sensacional para o campeonato. Agora, o Flávio Serafim estava falando, deputado Flávio, no bloco anterior, sobre essa questão da Liga Sul-Minas e tudo mais, e daí nasceu, inclusive, a ideia da gente criar um projeto de lei para proteger o Campeonato Carioca, que é tornando ele patrimônio cultural e material do Estado. Exatamente. Para proteger o Campeonato Carioca e proteger principalmente os clubes pequenos. Porque qual é a lógica da Sul-Minas? A lógica da Sul-Minas é tudo para os grandes e esquece os pequenos clubes. E isso, para mim, é equivocado e a gente precisa estar protegendo os campeonatos estaduais e o Carioca principalmente. Com certeza. Nós temos 1 minuto, deputado Flávio Serafini. Eu pergunto para o senhor, é bom começar com o clássico? O deputado Anderson Nogueira disse que é. Eu também tenho a opinião que também é. E a do senhor? Acho que é bom, acho que marca, né? Marca. Tem uma Começou ansiedade, o campeonato. Tem uma ansiedade dos torcedores com os times que estão sendo montados, com as contratações que os clubes fizeram para a nova temporada. E aí você valoriza esse... Muitas vezes é o primeiro jogo dos times no ano e valoriza esse primeiro jogo, valoriza o início do campeonato. Com certeza. Nós estamos chegando ao final do Arena Esportiva. E nós contamos com as presenças dos deputados Flávio Serafini e o Anderson Nogueira. O tema foi o Campeonato Carioca 2017, porque vamos ter novidades. A competição na sua fase principal vai ter 12 equipes. E o Arena Esportiva, você também pode acompanhar o programa pela internet no www.alerj.rj.gov.br e mandar sugestões para o e-mail arenaesportiva@tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense.